Oi meninas, bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje é dia 12 de maio, terça-feira, e estamos no nosso segundo dia da Semana da Liberdade Emocional. Ontem nós falamos sobre esgotamento emocional feminino. E aí, muitas reflexões? Eu falo uma frase sempre para os meus alunos, meus pacientes, que é o seguinte: toda reflexão precisa gerar uma ação. Vou repetir, tá? Toda reflexão precisa gerar uma ação. O que é isso? Não adianta você entender, você compartilhar, se identificar, né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo mesmo, caramba, eu preciso realmente mudar isso, caramba, eu sinto isso. Não adianta fazer essas reflexões se você não gerar nenhuma ação, não tomar nenhuma atitude de mudança. Psicologia é isso, tá? É atitudes. São atitudes de mudança e de transformação. E depende muito mais de você do que de mim. Hoje nós vamos falar sobre depressão. É, é algo muito sério, né? Só de falar de depressão a gente já sente aquela tristeza, aquele desânimo, mas é necessário que a gente fale sobre isso, porque a depressão é uma doença que atinge muitas mulheres hoje, pelo mundo inteiro. A depressão é uma doença. Eu vou frisar isso várias vezes. A depressão é uma doença. Não é frescura, não é bobeira, preguiça, TPM, nada disso. A depressão é uma doença e uma doença muito séria. Por que a depressão tem assolado, né? E estatisticamente provado que a depressão tem atingido muitas mulheres? Lembra que a gente falou ontem que nós mulheres damos mais valor, investimos mais nos sentimentos e as emoções do que os homens? Então, sempre tem um lado positivo e um lado negativo, né? O lado positivo é que a gente vive as coisas com muito mais intensidade. E o lado negativo é que a gente também sofre com mais intensidade. Então, a depressão tem atingido muitas mulheres, trago muita destruição e tristeza. E é exatamente assim que a depressão funciona. Ela é um transtorno. É um transtorno que provoca sentimentos de profunda tristeza. Mas a depressão, ela é um sentimento e um momento muito difícil. Tem pessoas que ficam meses, anos em depressão. Tem pessoas que se suicidam porque estão em depressão. Tem mulheres que se separam porque estão em depressão. Não aguentam cuidar dos seus filhos. Desistem de viver. Desistem da vida por causa da depressão. Então hoje eu vou dar para vocês algumas informações a respeito da depressão, tá bom? Uma coisa importante, gente, e eu vou diferenciar isso com vocês, vou ensinar isso para vocês. Tristeza é diferente de depressão. Tristeza é uma coisa, depressão é uma outra coisa. A depressão, ela se tornou a doença do século, né? E aí, as pessoas erradamente, muitas vezes erradamente, diagnosticam as pessoas, né, as mulheres, com depressão. Então, todo mundo tem depressão. Tá triste, tá depressivo. E não é assim, tá? Tristeza é diferente de depressão. Eu vou dar alguns exemplos para vocês para ver se isso fica mais claro, tá? No vídeo de ontem também eu falei o seguinte, e eu vou frisar isso outras vezes para vocês. Nós somos pessoas diferentes, mulheres diferentes, personalidade, cultura, a gente pensa diferente, a gente foi criado diferente. Então, por isso, os sintomas podem variar de pessoa para pessoa, tá bom? Não tem uma regra, vai variar de pessoa para pessoa. Mas geralmente são os sintomas que aparecem, que acontecem na maioria das pessoas, tá? Então, eu perdi um ente muito querido. Agora a gente está vivendo um momento de pandemia, né? Onde o coronavírus tem levado muitas pessoas. Muitas pessoas têm morrido, têm falecido, perdido as suas vidas. Infelizmente, talvez você tenha um parente, um amigo que tenha falecido nesses últimos dias, né, nesses últimos meses, pelo coronavírus. Sinto muito por você, tá? Realmente, mando para você os meus sentimentos. Eu sei que essa doença é algo que tem destruído o nosso emocional, destruído a vida de muitas pessoas. Então vamos voltar aqui. Você perdeu alguém. E aí, naturalmente, você fica triste, né? Se é alguém que você gosta, que você ama muito, que você tem em consideração,
Você fica triste por isso. É normal ficar triste quando a gente perde alguém? É, é normal, é super normal. É normal a gente ficar uma semana triste dentro do quarto, não querendo falar com ninguém? Pode ser normal. A gente precisa vivenciar. É normal a gente ficar um mês sofrendo aquele luto, chorando por aquela pessoa que morreu? Pode ser normal. Por que não? A gente sofre, né, pela ausência de alguém. É normal a gente ficar 6 meses dentro de um quarto chorando por aquela pessoa que morreu 6 meses atrás? Então, aí já não é mais tão natural. Então, existem umas diferenças, tá? Essa é só uma ilustração para diferenciar tristeza e depressão, tá bom? Mas é algo muito mais complexo do que isso. É só para vocês conseguirem entender. Então, gente, a gente passa por momentos de tristeza. A gente passa por momentos de dificuldade. E não significa que você esteja depressiva. Significa que você está vivendo, às vezes com muita intensidade, aquele momento de tristeza e frustração. Qualquer diagnóstico de qualquer doença emocional ou não precisa ser dado por um profissional, por uma psicóloga, um psicólogo ou um psiquiatra, tá bom? Então, procure sempre ajuda, procure sempre um profissional para ter um diagnóstico correto, tá bom? Dito isto, vamos continuar. O diagnóstico de depressão virou moda, né? Como eu disse, mas nem sempre acontece da mesma forma. Tem pessoas e mulheres que ficam muito tristes, chorosas, não querem sair do quarto, tá tudo muito ruim, e outras não. Tem pessoas, meninas, que são capazes de estar com você no dia a dia, rindo, brincando e estão depressivas. Você certamente já ouviu algum exemplo de alguém que tirou sua própria vida, mas no dia anterior, até no mesmo dia, estava numa festa ou numa reunião de família. Normal, aparentemente normal. Então, existem alguns sintomas que eu quero deixar para vocês. A tristeza é uma delas, né? A depressão, estar deprimido, é um sintoma muito incomum. A alteração no apetite também é um dos sintomas. Às vezes a gente come muito, às vezes a gente não tem vontade de comer nada. Às vezes a gente assalta a geladeira de madrugada. Lembra que eu falei das 3 horas da manhã? A gente vai lá na geladeira e come. Ou às vezes a gente não quer comer absolutamente nada. Emagrece quilos e quilos. Problemas para dormir. Você dorme, mas sua cabeça não para de pensar, não para de raciocinar. Você dorme pouquíssimo ou dorme muito, muito mesmo. Sente um sono que não sabe de onde vem. Faz exame. Ai, tô anêmica. Será que eu tô com alguma coisa? E não tem nada, mas dorme demais. Pode estar passando por um período de depressão. Pensamentos de morte ou suicídio. A gente tem visto e ouvido muito falar sobre o suicídio. Eu não sei na cidade onde você mora, né, no estado que você mora, se existe essa repercussão. Mas aqui onde eu moro, que é no Rio de Janeiro, existe muitas pessoas que estão tirando a sua própria vida. Então, o suicídio é um dos sintomas, né? A vontade de morrer, a vontade de não viver mais, é um dos sintomas da depressão. E isso é muito sério, meninas. Muito, muito sério mesmo. A depressão é um desequilíbrio bioquímico que acontece nos nossos neurônios responsáveis pelo humor. Então, é algo fisiológico também, mas também pode ser causado por tristezas, frustrações, angústias, perdas. A depressão tem algumas causas e eu vou deixar para vocês algumas delas. A primeira é a fisiologia, fisiológico, está no nosso cérebro. Ué, Natasha, como assim? A depressão ela causa um desequilíbrio hormonal nos neurônios responsáveis pelo humor. E aí acontece esse desequilíbrio e a gente fica deprimido. Existem algumas outras causas emocionais também que podem interferir e causar a depressão. A morte é uma delas, né? A gente está falando de morte. Quando a gente perde alguém, quando a gente ama alguém e a gente não consegue lidar com isso, pode ser uma das causas da depressão. A decepção,
Às vezes nós lidamos com muitas decepções na vida, né? Desde quando a gente é criado, desde quando a gente nasce, a gente lida com decepções. E se a gente não souber lidar com elas, podemos sim entrar num quadro de depressão. A traição é uma outra. Nós mulheres às vezes lidamos com a traição. Traição do marido, do namorado, de uma amiga, de alguém que a gente confiava muito. Pode também causar depressão. Filhos que não seguiram um caminho que a gente esperava. Às vezes tem mulheres que têm filhos que acabam seguindo um caminho que não é muito legal, né? E as mães ficam bastante deprimidas e tristes, e acabam sofrendo muito por isso. Quando a gente planeja algo e esse planejamento não acontece, também são as frustrações da vida, né? Podem também causar a depressão. A busca por um status social, eu quero me agrupar naquele grupo, né? Eu preciso ter tal carro, preciso ter tal roupa. Essa busca desenfreada da gente, que a gente às vezes tem de ser igual ao outro, também pode causar depressão. Baixa autoestima. Você olhar no espelho e se sente feia, se sente gorda, ou se sente magra demais. Ou meu cabelo não é bonito, ou meu cabelo é enrolado, ou é liso, não gosto assim. Também pode causar depressão. Então, algumas coisas na nossa vida podem trazer a depressão pra gente. Mas a depressão, ela tem tratamento. Ela precisa ter tratamento. E é algo que eu quero deixar para vocês. Gente, procurem ajuda. A depressão é algo muito sério, muito sério. Procure uma ajuda psicológica, procure uma ajuda médica. E eu queria falar para vocês sobre medicamento. Muitas pessoas tomam medicamento psicotrópico. O que é isso? É aquele medicamento que você toma para poder dormir, para poder ficar mais calma, para poder te auxiliar nesses momentos. Só que todo e qualquer medicamento precisa ser tomado com receita médica, sendo orientado por um médico. Não tomem medicamentos sem prescrição médica, porque esses medicamentos psicotrópicos podem causar outros sintomas. Você que já tomou esse remédio sabe do que eu estou falando. Se melhora numa coisa, mas piora em outra. Sente muito sono, sente enjoo, tonteira, não consegue se concentrar em nada e muitos outros efeitos colaterais. Então, antes de tomar medicamento, procure um médico. E uma outra coisa importante, procure ajuda psicológica. O remédio, ele vai tratar alguns sintomas, mas ele não vai tratar a causa, o porquê que você entrou nesse quadro de depressão. Isso você consegue resolver, né, e mudar no processo de terapia. Então procure uma ajuda psicológica, é importante, tá bom? Desafio do bem. Hoje também temos desafio do bem. E o desafio do bem de hoje é o seguinte: escreva no papel, papel e caneta. Você vai escrever 2, 3 linhas no máximo, tá bom, gente? Escreve no papel como você se sente quando você está muito triste. Sabe aquele dia ou aquela situação que acontece que te dá muita tristeza? Então, isso mesmo. Coloca no papel, escreve e 4 horas da tarde, quando eu abrir o grupo, aí você pode compartilhar. Lembra do que eu falei ontem, tá, gente? Sobre as mídias. Vocês podem desativar, que aí só eu vou ter acesso, vou conseguir ver, né, e ter acesso ao que vocês colocarem aqui no grupo relacionado a fotos, mídias, tá bom? Então, cumpra o desafio do bem, faça reflexões, mas reflexões que geram ação. Eu sou Natasha Corsino, sou psicóloga, desejo a você um dia de paz e um dia de amor. Amanhã a gente vai falar sobre ansiedade. Você é ansiosa? Você é muito ansiosa? A gente vai falar sobre isso amanhã e vamos compartilhar outras informações. Beijo, meninas, até amanhã.